tema que me foi atribuído é a imunidade das operações de energia elétrica nas vendas interestaduais. Portanto, quando a energia é vendida do Pará, onde está a usina hidrelétrica de Tucuruí, para o Amazonas, onde há indústrias da Zona Franca, existe uma imunidade prevista na Constituição. Só que essa imunidade, a despeito de ampla na Constituição, foi, de algum modo, restringida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mais ainda pela Lei Complementar 87 de 96 e um pouquinho além pela interpretação dada ao tema pelas receitas estaduais em todo o país, gerando um problema complexo. E há um ditado que sustenta que para todo problema complexo existe uma solução simples e errada. Todo problema complexo exige uma abordagem sistemática, pois ele não é complexo por acaso. Estamos diante de tributação de um insumo essencial ao desenvolvimento da nação, a energia elétrica, por um imposto cuja complexidade é vista em poucos outros tributos no Brasil, que é o ICMS. Há, inclusive, uma frase de Albert Einstein, que certa feita disse que não há nada no mundo mais difícil que o imposto de renda. E eu imagino que ele só disse isso pois desconhecia o ICMS brasileiro, ao contrário, teria substituído o tributo ao qual se referiu. Desse modo, eu elaborei uma exposição dividida em 4 partes. Uma primeira, na qual trataremos do ICMS, princípio da origem, princípio do destino. Uma segunda, na qual abordaremos a tributação da energia elétrica no Brasil. Uma terceira, na qual versaremos sobre a imunidade, tal como positivada na Constituição e interpretada pela Suprema Corte. E uma quarta, na qual abordaremos o que a Lei Candir executou com essa imunidade, qual o problema em questão e quais as soluções possíveis. Tudo isso em não mais agora do que 17 minutos, para não cansá-los. Pois bem, a ideia do ICMS é ser um tributo sobre o consumo, é ser um tributo incidente sobre a riqueza do consumidor final. Essa é a razão pela qual ele é considerado um tributo que repercute juridicamente. Essa é a razão pela qual há uma decisão, cujos fundamentos são até de algum modo questionáveis, mas há uma decisão do Supremo Tribunal Federal sustentando que o ICMS não integra a receita do vendedor das mercadorias, pois esse vendedor de mercadorias seria apenas um mero repassador da riqueza gerada pelo consumidor final aos cofres públicos. E na linha dessa decisão, há uma outra recente do Superior Tribunal de Justiça, que nada mais é do que a consequência do que o Supremo disse, sustentando que se quem cobra o ICMS e recolhe-o aos cofres públicos está tratando com dinheiro alheio, caso não haja recolhimento do imposto, haverá crime de apropriação indébita. Portanto, estamos diante de problemas complexos, mas que partem de uma lógica. O ICMS é criado para ser suportado pelo consumidor final. Portanto, existem 2 formas de cobrá-lo. Cobrando na origem, ou seja, a partir das operações de venda das mercadorias, ficando o imposto no estado onde está o vendedor, quando se trata de venda interestadual, ou no destino, fazendo com que o imposto remaneça no estado em que está o comprador.
O princípio do destino coaduna-se mais com a ideia do ICMS de ser um imposto que deve gravar a riqueza de quem desembolsa para adquirir a mercadoria. Essa é, portanto, a dicotomia entre princípio da origem e princípio do destino. Na origem, o imposto fica com o vendedor. No destino, o Estado fica com o comprador. Ainda que o comprador eventualmente revenda a mercadoria, o comprador está mais próximo do consumidor final do que o vendedor. Portanto, tributar no destino significa executar de forma mais eficaz o comando do ICMS, que se assenta sobre a tributação plurifásica não cumulativa, que é o de não onerar os agentes intermediários e extrair daquele que é o consumidor final da mercadoria a riqueza necessária para sua transferência aos cofres públicos. Esta é, portanto, a lógica que perpassa o imposto em questão. Como se dá, já passando à segunda parte da exposição, a tributação da energia elétrica no Brasil de hoje? Bom, a energia elétrica responde aproximadamente por 15 a 20% do total de ICMS arrecadado pelos estados. Se nós considerarmos que o ICMS é o imposto que mais arrecada no Brasil e considerarmos que a energia elétrica responde por 20% desse imposto, nós não tardaremos a concluir que a razão pela qual o preço da energia elétrica em nosso país é sobremaneira elevado, com consequências gravosas para a economia, como, por exemplo, a extinção da indústria de alumínio em nossa nação, que é elevada consumidora de energia elétrica, como são as grandes indústrias em geral, mas que deixou de ser competitiva em que pese possuirmos recursos minerais em abundância, haja vista os elevados preços cobrados por esse insumo essencial. Há na Constituição um comando para que o ICMS seja mandatoriamente seletivo no IPI e para que o ICMS seja para que no IPI haja a seletividade obrigatória e para que no ICMS haja seletividade facultativa. Em outras palavras, no IPI, ao se graduar a alíquota, deve se graduar com alíquotas maiores bens supérfluos e com alíquotas menores bens essenciais. No ICMS, ao se graduar as alíquotas, há uma faculdade de se usar ou não a seletividade, é o que diz o texto constitucional. Como isso é interpretado? Pelos estados é interpretado no seguinte sentido: se a Constituição permite que o ICMS seja seletivo, ao dizer o ICMS poderá ser seletivo, ela não obriga o Estado a ter alíquotas seletivas para o ICMS. Em outras palavras, o Estado poderia realizar o oposto da seletividade, tributando com alíquotas maiores produtos essenciais, como energia, e com alíquotas menores produtos supérfluos, como tem acontecido em todos os estados da Federação. Essa questão específica da seletividade e do seu alcance no âmbito da energia elétrica e também das telecomunicações está em discussão no Supremo Tribunal Federal atualmente, com repercussão geral reconhecida. Parece-me que aqui a solução deve ser uma só. Se o ICMS pode ser seletivo, o legislador estadual tem dois caminhos. Ou ele fixa uma alíquota única de ICMS para todos os bens e serviços, não fazendo nenhum tipo de distinção, ou, se ele pretende graduar as alíquotas do ICMS, ele deverá
mandatoriamente fazê-lo de acordo com a seletividade. Portanto, o comando constitucional que sustenta que o ICMS poderá ser seletivo traz aquilo que se denomina de postulado do legislador coerente. Em outras palavras, o legislador, ao instituir o ICMS sobre bens e serviços, deve guardar coerência com o comando constitucional. O ICMS pode ser seletivo, mas isso não significa um cheque em branco para que as alíquotas do ICMS sejam o oposto da seletividade. De duas uma, ou a alíquota é uniforme para todos os bens e serviços, ou se houver gradação da alíquota, ela deve observar a seletividade. Essa me parece a única leitura possível do dispositivo. De toda sorte, fato é que hoje convivemos com alíquotas extremamente gravosas de ICMS sobre um insumo essencial ao desenvolvimento de qualquer nação no século XXI. Passando então à terceira parte da exposição, na qual já iremos ferir o ponto central a ser debatido, que é exatamente a imunidade do ICMS nas vendas interestaduais de energia elétrica. A Constituição trouxe um comando amplo, não restrito, que diz o seguinte: o ICMS não incide sobre operações que destinem energia elétrica a outros estados. Um comando singelo. Nós, consumidores residenciais, não temos uma visão clara, por sermos pessoas físicas, do tipo de operação que ocorre no mercado de energia. Mas, obviamente, olhando-se o tema sob o prisma das indústrias, fica claro que os industriais, especialmente aqueles que utilizam energia intensivamente em seu processo produtivo, compram no mercado atacadista grandes quantidades de energia elétrica. Muitas vezes produzem a sua própria energia em centrais de geração hidrelétrica ou pequenas centrais hidrelétricas, para não terem que ir a mercado comprar um insumo com alíquotas de ICMS tão elevadas. Portanto, os grandes consumidores, que são as indústrias que geram progresso para toda e qualquer nação, adquirem energia elétrica no mercado atacadista. E essa aquisição pode se dar em relação a um produtor situado no mesmo estado ou em relação a um produtor situado em outra unidade da federação. O que diz o texto constitucional é: se essa aquisição ocorrer de um produtor situado em outra unidade da federação, não haverá incidência do ICMS. É a disposição da Constituição. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o dispositivo, chegou a uma conclusão que conflita com a redação literal posta no texto constitucional, que não traz nenhum tipo de restrição à imunidade, e conflita com a sua própria jurisprudência, que sempre foi ampliativa em matéria de imunidades tributárias. Colaciono aqui alguns exemplos, como a extensão da imunidade do templo de qualquer culto à casa onde reside o pároco, mesmo fora do templo. A compreensão de que a imunidade é da entidade religiosa e não da igreja como uma construção, uma edificação mais restrita. A consideração de que álbuns de figurinhas são periódicos protegidos por uma imunidade que visa assegurar a liberdade de difusão do pensamento. A
consideração recente de que o livro eletrônico é imune também, tal como o livro impresso, em que pese a Constituição dizer que a imunidade é dos livros, jornais, periódicos e do papel destinado à sua impressão. Portanto, em que pese a interpretação literal da Constituição conduzir a uma imunidade mais restrita. Portanto, a pedra de toque do Supremo Tribunal Federal, ao versar sobre imunidade tributária em geral, tem sido a de ampliá-la em toda e qualquer situação. Não foi, não obstante, o que aqui ocorreu. Neste particular, premido, obviamente, por argumentos econômicos dos Estados da Federação, que, de fato, necessitam de recursos públicos para fazer jus às despesas que devem arcar com segurança pública, com educação, com saúde e tudo mais que os Estados-membros na Federação Brasileira devem prover aos seus cidadãos, inovou, criando uma regra não escrita. Disse o Supremo Tribunal Federal, de fato, o ICMS não incide quando a energia é vendida para outro estado. Mas, quando a energia entra no outro estado, incide o ICMS. O ICMS não incide na saída, mas incide na entrada. O que fez o Supremo? Disse que não se aplica a tributação na origem, haja vista a regra imunizante, mas se aplica a tributação no destino, a despeito da regra imunizante. Essa foi a conclusão da Suprema Corte ao analisar a matéria. Roma locuta, tolitur quaestio. Passemos adiante. O que disse, então, a Lei Candir? Já sabemos qual é o alcance da imunidade. A imunidade, ela se aplica às vendas interestaduais por metade. Há que se tributar no destino. Mas, mesmo assim, existirão situações nas quais não será possível tributar no destino. Por exemplo, vamos imaginar que o doutor Rafael Frattari adquira uma fazenda de 10 mil hectares no Mato Grosso para o lazer de sua bela família aos finais de semana. E lá construa pista de pouso, casa de hóspedes e uma série de amenidades para os seus amigos, dentre os quais espero continuar incluído mesmo após a aquisição. E o doutor Rafael Frattari, tributarista que é arguto e competente, pretende fazer jus da imunidade. Sua propriedade, para uso pessoal, consome muita energia. Ele, então, vai ao mercado atacadista, compra a energia em outro estado da federação. Não há incidência na origem. E, neste caso, como o Rafael não é contribuinte do ICMS, ele tem a fazenda para uso próprio, o estado de destino não conseguirá cobrar o imposto. É o que acontece quando nós, pessoas físicas, compramos mercadorias pela internet que nos são enviadas de São Paulo, do sul do país, ou seja lá de onde estiver a fábrica. Se nós tivéssemos que pagar o imposto, tornaríamos impossível a arrecadação. Então, atento a essa realidade, o que disse a Lei Candir, neste particular até com algum propósito, haja vista o rumo que a imunidade tomou a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal. Disse a Lei Candir, esta imunidade só pode se aplicar se a energia for vendida para fins de industrialização ou comercialização
no estado destinatário. Porque somente nessas hipóteses é que se gera ICMS no estado de destino. Somente quando um contribuinte do imposto que compra energia para fins industriais, para fins comerciais, no outro estado, cadastrado como contribuinte naquela unidade federal. Somente quando ele faz a aquisição é que é possível aplicar-se a meia imunidade, não tributando na origem, mas tributando no destino. Pois quem comprou é contribuinte do imposto e quem comprou, inclusive, vai usar a energia para industrializar ou para comercializar, que são atividades que gerarão ICMS no destino. Observe-se, de algum modo, a ideia traçada pelo Supremo. Não se tributa na origem, mas se tributa no destino. Se quem comprar não for industrializar nem comercializar, for consumir para uso próprio e não for gerar ICMS naquele estado, não se aplica a imunidade tributando-se na origem. Faz algum sentido diante do que o Supremo fez com a imunidade. Mais uma vez, essa imunidade ela é ampla na Constituição, é auto-aplicável, mas foi restringida por uma decisão do Supremo, e agora um pouco mais, mas seguindo a lógica do Supremo pela Lei Candir. Qual é o problema, então? O problema é que os Estados-membros, produtores de energia, premidos pela necessidade de recursos, estão sustentando que, quando a Lei Candir sustenta a aplicação da imunidade apenas às vendas para industrialização ou comercialização no estado de destino, a Lei Candir se refere à industrialização ou comercialização da própria energia elétrica. Em outras palavras, somente quando um distribuidor de energia elétrica compra energia de outro estado para comercializá-la no destino, ou somente quando uma geradora de energia elétrica compra energia de outro estado para usar no seu processo de geração de energia, somente nessas hipóteses, dentro do setor energético, é que haveria imunidade. Por que os estados produtores querem restringir a imunidade? Porque ao restringir a imunidade, o imposto fica na origem e ganha com isso o estado que produziu. Pois bem, diante desse cenário, a questão posta à apreciação do Supremo, no tema 689 de repercussão geral, é exatamente a seguinte: quando a Lei Candir sustenta que a imunidade só se aplica às vendas de energia elétrica para fins de industrialização ou comercialização no estado destinatário, ela se refere à industrialização da própria energia, ou seja, a compra de energia por uma geradora de energia que utilizará o insumo para produzir a própria energia no destino, ou a comercialização da própria energia, isto é, a compra da energia por uma distribuidora que utilizará a energia para revendê-la, ou ela seria aplicada também, por exemplo, quando, voltando ao que mencionei inicialmente na exposição, uma indústria da Zona Franca de Manaus adquire energia produzida no estado do Pará. Pois a indústria da Zona Franca usa energia elétrica no seu processo produtivo, que gerará uma mercadoria que será tributada pelo ICMS. Então, de algum modo, o estado destinatário receberá o imposto. Receberá o imposto, pois terá a venda da mercadoria tributada pelo ICMS naquela unidade da federação. Há um embate, a questão está posta, aguarda-se a decisão do Supremo Tribunal Federal. Qual é, a meu ver, a solução adequada para a temática? Primeiramente, a solução seria voltar atrás no que o Supremo decidiu e conferir-se imunidade ampla à energia elétrica.
A Constituição é clara. O ICMS não incide nas operações interestaduais com energia elétrica. Não há restrição, não há condicionante de lei complementar. Portanto, criar-se uma regra de transferência da arrecadação para o destino a partir de uma regra imunizante que visa impedir a incidência do tributo é não reconhecer a razão de ser da regra imunizante, que é exatamente colocar ao abrigo da tributação certas situações. No caso, o principal insumo ao lado dos combustíveis e das telecomunicações para o desenvolvimento de qualquer nação que se pretenda desenvolvida no século XXI. Em não sendo assim, já que poderíamos estar sendo otimistas em excesso, caso pretendêssemos tal reviravolta na jurisprudência da Suprema Corte, é de se esperar que, não havendo nenhuma restrição da Lei Candir no que pertine à necessidade de a industrialização ou comercialização ser da própria energia elétrica para que a imunidade produza seus efeitos, ainda que meia imunidade, não se pode criar, novamente, restrição onde o legislador não a criou. A finalidade da imunidade nas vendas interestaduais de energia, segundo a Suprema Corte Brasileira, é transferir para o estado de destino o ICMS que ficaria na origem. O que está havendo agora, o embate infraconstitucional sobre o alcance da Lei Candir, é uma outra questão. Ela criou uma regra dizendo: se a venda for para comércio ou indústria, aplica-se a imunidade. E os estados produtores de energia estão dizendo, alto lá, só se for para comércio de energia ou industrialização de energia, pois assim não há imunidade, assim eu fico com o imposto. Resultado de toda essa confusão tributária, com o perdão da palavra, há dupla tributação, há contribuintes que estão sendo tributados na origem, sendo que os seus adquirentes estão sendo tributados também no destino. Então, a ideia de um imposto plurifásico não cumulativo deixa de existir, tornando-se cumulativo por um conflito de competência entre os estados, baseados em interpretações personalíssimas de uma decisão do Supremo que, a meu ver, lançou o dardo além da meta, não obstante, tenhamos que observá-lo. E aqui encerro com palavras que são do homenageado deste congresso, nosso querido professor Sacha Calmon, e que retratam com a sua precisão habitual o que ocorre neste caso em questão e em muitos outros, infelizmente, em nossa nação. Enquanto o Estado A e o Estado B se digladiam para verificar quem ficará com a arrecadação, o contribuinte é cobrado duplamente. Como diz o professor Sacha Calmon, na briga entre o mar e o rochedo, quem sofre é o marisco, e os mariscos somos nós. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.